é o atual bicampeão de forma consecutiva. Será que vem esse tricampeonato pro Palmeiras, Bruno? Porque, com certeza, do jeito que tá jogando nessa temporada, é um dos favoritos ao título, né, Bruno? Ah, com certeza. Esse tri pode acontecer, é uma coisa real. Claro que ainda é uma coisa que está bem distante, afinal é só em outubro, está começando agora, mas o Palmeiras é candidato. E a Libertadores, nos últimos anos, ela se tornou uma competição mais previsível do que era antes. E eu já falei aqui, eu nem acho isso ruim. Acho que é até bom. Acho que um campeonato que tem, às vezes, 10 candidatos, você quer dizer que nenhum é bom. São todos mais ou menos. Aí tem um monte de candidato. Eu acho muito difícil a Libertadores, isso não é nenhuma previsão genial, é uma coisa até óbvia, só ver os últimos anos que saia de Palmeiras, Galo, o Flamengo, que tá mal, mas pode se recuperar, tem tempo para isso e tem time para isso, e o próprio River Plate, que eu acho que de fora é o que pode bater de frente. Fora isso, eu acho muito difícil alguém pro título mesmo, né? Pode alguém chegar longe, enfim, mas pro título é difícil sair desse grupo. E o Palmeiras é o atual bicampeão, é um time muito preparado. 2022 ainda a gente tem pouco parâmetro, porque foi o Campeonato Paulista, teve os jogos da Recopa, agora tá começando a Libertadores, fim de semana começa o Brasileiro. Mas também parece um time mais solto em campo, assim, parece um time mais agressivo, um time que cresceu ofensivamente, que era uma das questões em cima do Palmeiras. Hoje, mais um passeio, meteu 4-0 no São Paulo, domingo, vai na Venezuela com 4 titulares e mete 4-0 também, com muita facilidade. É isso que eu ia falar, Bruno, porque você vê, o Corinthians pegou um time de pouca expressão, tudo bem que na altitude, mas perdeu. O Flamengo pegou um time também muito fraco e venceu jogando mal. E venceu por 2-0, mas também fazendo o segundo no fim do jogo. Teve alguns sustos para sofrer o empate. O Palmeiras não, Pedro. O Palmeiras, mesmo jogando com 4 titulares, é um time, nem dá para dizer misto. Dá para dizer misto porque eram grandes jogadores. Era o Dudu, era o Veiga, eram seus principais jogadores. Agora, com um time misto, o Palmeiras hoje está tão confiante que ele vai fora de casa com um time misto e vence por 4-0 sem um susto sequer na partida. Sabe defender, sabe atacar, ultimamente vem sendo mais ofensivo do que defensivo e hoje não precisou do time completo, do time titular para atropelar fora de casa o Deportivo Táchira por 4-0. Você disse e pontuou muito bem, né, que hoje o Palmeiras entrou com Everton, Gustavo Gomes, Dudu, Veiga, que são jogadores importantíssimos, é verdade, mas faltou ali no meio de campo, para mim foi o grande desfalque, o Danilo, né, que para muita gente, até o Nilson destacou na narração, é 20% aí desse time do Palmeiras, porque ele completa o meio de campo, manda por ali, encontra os companheiros, se posiciona muito bem dentro de campo. Então, um passeio do Palmeiras pela Copa Libertadores, mais uma goleada, e o técnico Abel Ferreira, né, mostra mais uma vez essa variabilidade tática, né, de saber defender, saber atacar, momentos do jogo, porque teve um momento que o Palmeiras ficou com um jogador a menos, se defendeu, já estava 4-0, defendeu ali a sua vantagem, então uma vitória importantíssima para começar essa Liberta com o pé direito. Espímpolo, você estava comentando a partida e o Palmeiras, ele não sofre um perigo de gol sequer. E com uma defesa que, apesar do Gustavo Gomes, que é o principal nome da defesa do Palmeiras, uma defesa toda reserva, tirando o Gustavo Gomes. Foram duas finalizações do Deportivo Táchira e as duas nem chegaram ao gol do Everton. É impressionante não só a forma como o Palmeiras evoluiu ofensivamente, mas principalmente essa defesa do Palmeiras, porque é muito estável, é muito regular, não dá susto pro torcedor, até mesmo a defesa reserva. É verdade, Asmar. Hoje o Palmeiras é um time equilibrado, que a gente gosta de ver jogando, e contra o São Paulo também não foi atacado praticamente, né? As bolas não chegaram no gol do Everton. E hoje o jogo de Libertadores da América também. Então, méritos para o Abel. O Abel conseguiu dar esse equilíbrio à equipe do Palmeiras. É um time seguro. É um time que o torcedor sabe, mesmo hoje sem os principais jogadores, é um time que o torcedor sabe escalar. Eu só não gosto de 2 fatores do Palmeiras. Quando joga o Murilo, porque o Gustavo Gomes tem que jogar pelos 2, o Luan é o titular, tá machucado, e o Jailson. O Jailson provou hoje que não pode jogar no Palmeiras, né? Ele 4-0 o jogo e conseguiu ser expulso. Totalmente desnecessária a falta que ele fez. Já estava pendurado e deu uma entrada dura lá e acabou sendo expulso. Num jogo com 4-0 que você consegue administrar o placar, ele não tinha necessidade de fazer isso. Mas o Palmeiras tá sobrando no pelotão. Dos times brasileiros, Palmeiras e Atlético é aqueles que hoje dão mais prazer de você ver jogar.
O Flamengo está embaixo, os jogadores estão, né, já no descenso da carreira. E o Atlético e o Palmeiras são os que mais agradam ver jogar. Vai ser assim até o final, acho, Vesmar. Nilson, e pegando esse gancho do Espímpolo, realmente, né? Porque eu mesmo já critiquei várias vezes aqui o Abel Ferreira, no ano passado, no ano retrasado, por ter um futebol defensivo, muitas vezes não criar muitas chances de gols. E hoje, realmente, o futebol do Palmeiras, junto com o do Atlético Mineiro, é o mais bonito do futebol brasileiro. A gente vê, nesse momento, 2 goleadas de 4-0 consecutivas e jogando muita bola, com tranquilidade, sem susto, defendendo bem, mas atacando bem. E chamando a atenção, né, Nilson, pro Dudu e pro Rafael Veiga. Estão jogando demais. É impressionante, os caras decidem tudo que é jogo. Você já sabe, vai colocar no Dudu, vai colocar a bola no Veiga, eles vão decidir. Olha, Asmar e meus amigos da PAN, eu acho que hoje, qual é a câmera? Essa aqui? Né? Eu acho que hoje o Palmeiras é o melhor time do futebol brasileiro, né? O melhor time do futebol brasileiro é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não tem aqui, né? É a 4. Aqui é a 4. É o melhor time do futebol brasileiro, sem dúvida. Você sabe que eu gosto de ver futebol, então eu vi muito Campeonato Mineiro também. E vi os jogos do Atlético contra os pequenos. E o Atlético teve dificuldade em vários jogos contra equipes menores no Campeonato Mineiro. Então, o Palmeiras não tem dificuldade. Pega um time como o Tátira, bota o time misto ali e atropela, sem tomar conhecimento. Então, se hoje eu tiver que escolher o melhor time que vem jogando futebol no futebol do Brasil, aqui no futebol brasileiro, é o Palmeiras. Vive o melhor momento, indiscutivelmente, para mim. Break na rádio Jovem Pan AM e na rádio Jovem Pan FM. Voltamos já já. Bruno, foi o que o Nilson falou, né, a respeito desses 2 jogadores. Agora, eu sempre disse isso aqui quando eu criticava, inclusive, a forma defensiva do Abel jogar. Eu falava, ele tem material humano para jogar bem. E hoje se confirma isso. Porque ele tem Dudu e Rafael Veiga, que pra mim hoje, ao lado do Hulk e do Arrascaeta, são os principais jogadores de futebol brasileiro. Não tem, ninguém joga o futebol que esses caras jogam hoje. Principalmente o Veiga, que é muito regular há muito tempo. Aí você tem Danilo, que não jogou hoje, porque era time misto. Você tem Gustavo Gomes, você tem o Everton, você tem Scarpa, que é um cara que, querendo ou não, em bola parada, são poucos que têm eficiência dele no futebol brasileiro. Esse Palmeiras tá prometendo muito pra essa temporada, Bruno. E vem de 2 Libertadores consecutivas. Será que dá pra vir a terceira? Tá, É inédito, né? Algum time já foi brasileiro 30 não. Libertadores? Brasileiro não. E da América já? O Independiente já ganhou 4, o Estudiantes ganhou 3 também, mas brasileiro nunca ninguém ganhou 3 seguidas, né? Tanto que os que tem mais títulos aqui do Brasil tem 3, né? Divididas. O São Paulo foi bi 92, 93 e perdeu a final de 94 pro Vélez, né? Acho que foi o que chegou mais perto, né? Ganhou 2 e foi vice na terceira. Mas fora isso, ninguém chegou nem perto disso. É o único brasileiro que pode ser tetra, né? Já que Santos, Grêmio e São Paulo não participam da Libertadores. Sim, então é verdade. Dos que tem 3 títulos, é o único que tá aí que pode ficar sozinho até como o maior campeão brasileiro da Libertadores. É um time bom, sim. O time titular é muito bom, tem muita qualidade. Os reservas, em algum momento no campeonato, hoje foi muito tranquilo, mas no Campeonato Paulista, em alguns jogos, o Abel colocou um time inteiro reserva e o time não foi tão bem. Isso no brasileiro pode ter algum problema quando ele precisar rodar mais o elenco dele. Mas também mas há uma evolução, sim, na maneira do time jogar, que tem a ver com o tempo que o Abel tá aí, ele teve tempo para trabalhar, é o primeiro ano que ele tem pré-temporada, que ele teve férias e pré-temporada, que ele assume em novembro de 2020, com as competições em andamento, competições que só foram terminar lá em fevereiro de 21, por causa da pandemia, então ele pega novembro de 20, termina a temporada em fevereiro de 21 e já emenda a próxima temporada, ele não teve descanso, ele chegou aí para Portugal descansar, mas o time estava jogando, os auxiliares dele ficaram dirigindo o time aqui, alguns titulares ganharam folga, é a primeira vez que ele conseguiu ter férias, pré-temporada e começando a temporada, também com muito jogo, foi pro Mundial de novo, mas isso tem a ver com o tempo de trabalho dele, ele vai conhecendo melhor, ele vai desenvolvendo, ele vai ganhando confiança para buscar algumas alternativas, então é um time que tá jogando bem, tá legal de ver o Palmeiras jogar, até na comparação com o próprio campeonato estadual, né? Hoje o parâmetro é só o estadual desse ano, e pouca coisa fora do estadual, mas se comparar com os outros jogos do Palmeiras no estadual, o time tá jogando melhor, o time tá mais solto, tá mais leve. Espímpolo, dá pra gente dizer que hoje, de talento individual, o Palmeiras é o time que mais tem grandes talentos individuais no time titular?
com esses nomes que eu falei aqui, Danilo, o Everton, Gustavo Gomes, Scarpa, Veiga, Dudu, só eu já falei 7 que são muito talentosos individualmente falando. Se você fizer uma competição aí, Palmeiras e Atlético, você pegaria aqui, acho que esses titulares que você citou do Palmeiras jogariam no Atlético na equipe titular, né? Aí é predileção, Nath eu colocaria aqui, Hulk, da briga, goleiro eu prefiro o Everton, apesar que o Everton é muito bom goleiro, e a fase dos jogadores do Flamengo, que tecnicamente são brilhantes, você não pode duvidar desses caras do Flamengo, mas eles estão em baixa, eles no auge da briga, você mescla aí os 3 principais times esses, mas hoje não são indiscutíveis. Hoje os caras do Palmeiras são indiscutíveis. O que Veiga tá jogando, o que Dudu tá jogando, o que o Danilo tá jogando, o que Gustavo Gomes joga, é uma coisa de outro mundo, né? Não dá pra discutir esses caras hoje, pilhado. Realmente é muito talento individual junto, e eu vou passar pro Pedro. Voltamos, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan AM e FM, 11h08 da noite. Pedro, com relação a essa situação até do clima do Palmeiras, porque o Bruno disse, tá trabalhando há muito tempo junto, por isso que tá jogando tão bem, tá evoluindo. Agora, a gente também vê os jogadores do Palmeiras sempre elogiando muito o grupo e o Abel Ferreira, principalmente. Eles falam, cara, o Abel é um cara que soube fazer o clima do nosso grupo. Isso também é fundamental para esse time do Palmeiras, porque além de você ter um timaço e um time entrosado, você tem um clima leve. E você vendo o Flamengo hoje, você vê que um clima pesado atrapalha muito dentro do campo. E entra o mérito do técnico, né? Nessa união e também nessa vontade de vencer, porque o Palmeiras vem de 2 Libertadores consecutivas, já venceu Copa do Brasil, venceu agora o estadual, né? O Abel Ferreira vem de 5 títulos, 9 finais, e a gente sabe como é difícil motivar o elenco depois de tantas conquistas, né? Porque a gente vê até mesmo esses moleques da base, as crias da academia, com poucos anos, né? No profissional, 1, 2 anos, e é difícil você levantar esse grupo inteiro, né? Você motivar um garoto que acabou de chegar nas categorias de base, que mudou completamente ali o patamar financeiro, a vida, que várias portas se abriram, não só com a oportunidade no time titular, mas com esses títulos, e você motivar esse grupo, todos os atletas, né, os mais de 23 jogadores que tem no elenco do Palmeiras, é muito complicado, é muito difícil. Até o Muricy Ramalho, quando foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, ele dizia, né, São Paulo foi campeão brasileiro em 2006, cheguei em 2007, falei, como é que eu vou motivar os caras, né? 2008, como é que eu vou motivar os caras? Já foram campeões assim 2 vezes consecutivas, então é muito complicado, é muito difícil, e a gente vê essa união, por exemplo, na final agora do Paulista, em que o Palmeiras levanta a taça e o Gabriel Veron, ele responde nas redes sociais o Patrick de Paula, eles são 2 companheiros, né, acabaram subindo juntos pro profissional, e o Veron ainda vai ali na rede social, tira um sarro do Patrick, cobra uma explicação dele, pô, cara, por que você falou isso aí, por que você escreveu isso? Então esse grupo tá unido, tá fechado, e mais um ano a gente vê, né, essa vontade do Palmeiras em vencer, em continuar vencendo, e isso se deve, acho que muito pelo Everton, pelo Gustavo Gomes, pelas lideranças também do vestiário, não só o Abel Ferreira, acho que é um conjunto, né, o Abel e algumas lideranças. Eu vejo o Veiga também muito próximo ali do Abel Ferreira, então é esse conjunto de fatores que faz aí um Palmeiras vencedor. Nilson, olha os números do Palmeiras na temporada, porque esse futebol bonito, esse futebol que a gente está elogiando tanto, consequentemente, o Palmeiras tem números assim absurdos esse ano. Tudo bem, estadual não é parâmetro, mas todo mundo joga estadual. Tá todo mundo jogando estadual. Então por que não é todo mundo que tem os números do Palmeiras? Porque você tem 21 jogos, você tem só 4 empates e 2 derrotas. Em 21 jogos, você só tem 4 empates e 2 derrotas. Você tem 35 gols marcados e 11 gols sofridos. Uma das derrotas pro Chelsea, que é um jogo num outro nível ali. E outra coisa, eu costumo dizer, será que a gente considera derrota? Porque no tempo normal foi empate. Perdeu na prorrogação. Mas uma dessas derrotas é pro Chelsea e a outra é pro São Paulo no primeiro jogo da semifinal. É impressionante, Nilson, esse começo de temporada do Palmeiras. O Palmeiras está tendo um treinador que está numa evolução de carreira maravilhosa. E é um grande gestor de pessoas. Para um grupo funcionar, você tem que ter um grande gestor de pessoas. E o Palmeiras tem esse grande gestor. Você percebe que os jogadores do Palmeiras, eles jogam por eles, evidentemente, né? Pelo profissionalismo que cada um tem, e eles adoram agradar o treinador.
que é um gestor de pessoas extraordinário. Todos lá se sentem valorizados. É isso que eu sinto no Palmeiras. Qual é a deficiência do Flamengo? Arrumar um grande gestor de pessoas, né? O Cuca, que também sempre foi um grande gestor de pessoas lá no Atlético Mineiro, deixou esse legado para aquele grupo do Atlético. O Diego Costa, que não estava... Como é que é o nome do menino mesmo? É Diego Costa? Diego Costa, atacante. Isso, ele que não estava se entrosando muito com o grupo, acabou ficando de Espirraram lado. com o cara. Porque... E o Abel conseguiu. O Patrick de Paula, que estava aí com problemas no grupo também, ficou de fora, né? Então o Abel é um cara inteligente em termos de gestão de pessoas, e eu acho que esse é um dos fatores importantes do Palmeiras, além de todos esses jogadores que estão jogando. O Dudu talvez esteja na fase melhor da carreira dele. O Dudu, olha, eu ouso a dizer isso. O Mauro acho que falou a mesma coisa na jornada, né? Que o Dudu talvez esteja vivendo a melhor fase da carreira dele. Então, parabéns ao Palmeiras, jogando uma bola de primeiríssima qualidade. Ô, Pilhado, porque esse ponto que o Nilson tocou é importante, porque além de... Não é só você motivar um cara. É duro você motivar um cara que é milionário. Não é só você fazer vamos jogar assim no 3-5-2, no 4-4-2. Como é que você vai puxar a orelha de um cara que já ganhou tudo, que tá com o boi na sombra, que não precisa trabalhar mais? Não, e principalmente no caso do Dudu. Exato. Que já ganhou tudo pelo Palmeiras. E é ídolo do Palmeiras. O Dudu já ganhou tudo pelo Palmeiras, só falta o Mundial. Encheu o bolso. Exato. Se você precisar colocar o dedo na cara de um cara desse se ele fizer alguma bobagem, vai. Como é que você aborda um cara desse num quarto? Dudu, você pisou na bola assim. É duro, cara. Você também precisa ter um plano pra fazer isso. Vale e ele tá sabendo. Espímpolo, chamar atenção pra humildade do Dudu. Porque o Dudu chega como ídolo e quando ele não chega titular. Não absoluto. Jogou, exato. Ele chega, o Abel vai testando, né? O Abel vai tentando dar espaço pra ele. E ao contrário de muito jogador que faz biquinho no futebol brasileiro, ele chegou, ídolo da torcida, aceitou o banco, recuperou e hoje é um dos principais jogadores desse time. Contra o Atlético Mineiro, né? O Abel substituiu o Dudu e ele ficou bravo, né? Não sei se vocês lembram dessa situação, não quis nem cumprimentar o Abel. E aí no jogo da volta, o Dudu faz o gol da classificação do Palmeiras em Belo Horizonte, numa jogada do Gabriel Veron, né? Então essa gestão de grupo do Palmeiras é impressionante. E o Dudu, você percebe, né? Na primeira passagem dele pelo Palmeiras, era um jogador vertical, só jogava do meio pra frente. Quando pegava na bola, muitas vezes decidia os jogos, continua decidindo, mas ele não corria pra trás. Hoje, com o Abel Ferreira e o grupo do Palmeiras, ele corre pra trás, vem ajudar o sistema defensivo, volta pro ataque, e é muito difícil, né, você extrair isso de um cara que já foi campeão, que já é ídolo da torcida, e como disse aqui o Márcio Espímpolo e o Nilson César, já tem um escorpião no bolso. E esse time do Palmeiras, ele mostra que ele é brabo mesmo, é um time muito brabo, é o time a ser batido na Libertadores, sim. Por quê? Porque o Palmeiras, ele atinge hoje, ele possui a maior sequência invicta fora de casa na história da Libertadores. A gente sabe, a gente já cobriu Libertadores várias vezes, a gente sabe o quanto é difícil jogar fora de casa em Libertadores. É pressão, é torcida adversária, é o clima fora, inclusive, jogam coisa dentro do campo, é um clima de guerra em jogo fora de casa em Libertadores. E esse Palmeiras, ele chega agora a 16 jogos, 11 vitórias e 5 empates. Nenhuma derrota em 16 jogos fora de casa na Libertadores. São 79,2% de aproveitamento. 31 gols marcados e 10 gols sofridos. Sensacional. Isso mostra que esse time, né, a gente não pode falar que ele tem, né, sabe lidar com a pressão. Sim. Esse time é o time a ser batido em Libertadores, Bruno. Um time que sabe tanto jogar essa competição. É o atual bicampeão. Tem a maior sequência de vitórias da história fora de casa. Não tem como dizer que esse não é o time a ser batido na Libertadores. É um time que conquistou as últimas duas. Tem esse retrospecto que é muito bom, que é raríssimo conseguir. Ele perdeu nas últimas duas Libertadores, ele perdeu em 2020 um jogo só pro River Plate em casa, né? Fora ele não perdeu. Depois de ter feito 3-0 lá na Argentina, perdeu aqui de 2-0. E ano passado perdeu um jogo pro Defensa e Justiça também em casa, quando já estava classificado e jogou com o time reserva no Allianz Parque. Foi um 4-3
2. Até foi um jogo bem aberto que o Defensa e Justiça precisava ganhar para classificar. Foram as 2 derrotas do Palmeiras nessas 2 campanhas aí, as 2 em casa, e fora é um time muito duro, que é duro você chutar no gol do Palmeiras, não é? O Everton é um ótimo goleiro. Com alguns jogos ele salvou o Palmeiras, mas ele não trabalha tanto nos jogos. O Palmeiras não faz o seu goleiro trabalhar muito. E o time é muito seguro na defesa, o time joga muito junto, é muito rápido quando rouba a bola e ataca. Não é fácil ganhar do Palmeiras. No mata-mata e nos jogos de mata-mata o Abel consegue mobilizar muito bem assim o lado emocional. Esse jogo é concentração total e ele consegue tirar isso do time dele. O que eu gosto nesse time, ô Nilson, é que não é um time de amarelão, né? A gente sabe que no Brasil tem time amarelão. Time que vai jogar fora de casa e treme, time que treme em jogo grande. Esse time do Palmeiras, ele tem muito cara cascudo. O Dudu cresce em jogo grande. Rafael Veiga cresce em jogo grande. O Everton não se intimida em jogo grande. Gustavo Gomes cresce em jogo grande. O próprio Danilo, tão jovem, já tá mostrando que cresce em jogo grande. Olha o que ele jogou contra o Chelsea. Então, é um time muito acostumado com pressão. Esse menino Danilo, pra mim, quando não joga, cai 20% do rendimento do time. É impressionante o que ele tá jogando de bola. Esse menino, uma pena que não vamos poder ver ele pouco no Brasil, porque logo, logo vai embora e vai jogar num grandão da Europa. Pode ter certeza que esse é jogador para um grandão da Europa. Então, o Abel foi quebrando muitas coisas, né? Porque a gente criticou muito ele aqui. Eu falava sempre, esse cara tem uma monocultura tática, joga de uma maneira só. Hoje não. Hoje você vê um Palmeiras diferente, um Palmeiras, a hora que precisa atacar, atacando, se defende muito bem. O que o Bruno falou é verdade, o goleiro quase não trabalha. O goleiro do Palmeiras quase não trabalha, de tanto que o sistema defensivo funciona no Palmeiras. E eu vou bater aqui mais uma vez na tecla. O grande mérito desse rapaz é saber administrar e gerir esse grupo. O Guardiola fala isso. É importante que você tenha conhecimento tático, evidente, né? Mas que você seja um grande gestor. Isso é uma tese do Guardiola e eu concordo 100%. E a gente já lançou a enquete aqui no chat, então pode votar, porque o negócio é o seguinte: Palmeiras é o maior favorito da Libertadores? Essa é a pergunta, é o atual bicampeão, pode chegar ao tetra, né? Da Libertadores. Então, essa é a nossa enquete. Tem muita gente falando, o Pirado tá de verde, tá querendo mudar de time. Não, mudar de time não, mas eu admiro o bom futebol. E tem que falar do Palmeiras. Quando critica, tem que criticar, mas quando joga o que tá jogando, tem que elogiar. Não tem jeito. E tem outra coisa, com relação ao que fizeram com o Danilo, que você tá falando, né, Nilson? O Danilo é um jogadorzaço. Aí muita gente já tá querendo julgar o garoto porque fez uma brincadeira depois do jogo contra o São Paulo. Isso é uma palhaçada. Todo mundo brinca. Aí o garoto fez uma brincadeira zoando ali. Já tentaram julgar o Danilo. Deixa o moleque comemorar, deixa o moleque brincar. Não agrediu ninguém, não xingou ninguém. Fez uma brincadeira com apelido. Do outro clube na zoeira, Espímpolo. Veja só, o delegado Olim disse que o Caleri vai ser levado aí para julgamento, né? Já foi indiciado porque deu um tapa no celular de um garoto lá do Palmeiras. Se o garoto estava onde devia, onde não devia, se era permitido ou não era, aí já não é problema nosso, né? Se era uma área só para a delegação do São Paulo. Eu acho que hoje o futebol está muito chato, tá, Pilhado? Não pode mais nada. Tudo é restrito. O Nilson sabe os perrengues que a gente está passando, né, Nilson? Estádio de futebol para você entrar, que pode, não pode, agora tem hora marcada. Parece consulta no dentista. Não, são 4 horas antes. Não, mas eu estou entrando aqui 4 horas e 20. Não pode. Então tá assim. O garoto não era para estar lá, era para estar lá. Poxa, é futebol, estádio de futebol. O Danilo chamou o São Paulo de tricas, falou que o São Paulo tava... Como é que falou? Que o São Paulo tava borrado, né? Falou que... Cagado, né? Cagado. Falou que o São Paulo tava cagado. Não pode mais nada. Quer dizer, se fosse hoje, não existiria Marco Aurélio Cunha, não existiria Vampeta, não existiria o Souza, que também tirava um sarro dos outros. Cittadini. Se fosse o Cittadini, se fosse hoje, não existiria nada disso. Sheik, que também tirava uma onda dos caras. Então, se fosse hoje, não existiria nada, porque hoje não pode nada. Infelizmente. Então para de crucificar o moleque, porque o moleque tá jogando muito. É um moleque figura. Ele fez a entrevista com a gente, o Pedro entrevistou ele lá. A gente fez a entrevista exclusiva aqui. Moleque do bem pra caramba, e fica um bando de gente chata também, querendo crucificar o garoto, porque fez uma brincadeira depois de um título. Todo mundo usou o rival depois de título. E aí querem crucificar o Danilo. Isso aí eu não acho certo. Ô Pedro, a gente falou do Veiga.
aqui. Olha a temporada do Veiga. E aí, quando eu falava, isso você aprova. Há muito tempo eu falava, o Veiga merece seleção, merece uma chance. Eu era espancado aqui na mesa. Eu falava, você sempre quer alguém que joga no Brasil, na seleção. Eu falava, gente, o Veiga tá jogando bola há muito tempo. Eu não digo que ele tem que ser titular da seleção, mas uma chance na seleção, uma convocação que seja, só pro Tite ver o trabalho do moleque. Pra reconhecer, né, Sim, os méritos do Veiga. E não foi chamado até hoje. Espero que seja, antes da Copa, espero que seja, mas acho que não vai ser. Agora, olha os números do Veiga. 18 jogos, 11 gols, isso na temporada. 4 assistências e 14 participações diretas em gols. Ele tá passando algo agora que o Dudu já passou na carreira, né? De ser o melhor atleta do Brasil, de se destacar com a camisa do Palmeiras e não receber a oportunidade do Tite, o reconhecimento. E aí é que tá, eu concordo com você. Eu acho que ele merecia pelo menos assim uma chance para reconhecimento, coisa tal. Eu sei que existe uma concorrência muito forte nesse meio campo aí da seleção brasileira. Tem jogadores que atuam fora do país, né, em condições melhores que a do Veiga, mas uma chance, assim, um reconhecimento, merece o Rafael Veiga pela temporada, marcando gols decisivos, marcando gols em finais, semifinais de campeonato, se não me engano, chegou a 19 jogos, 16 gols, né, em partidas decisivas pelo Palmeiras. É um atleta que pisa na área com muita qualidade, tem um chute de média e longa distância de muita qualidade também. Hoje marcou mais uma vez um gol de fora da área, surpreendendo o goleiro. Então o Veiga merece sim uma chance na seleção brasileira. Que pena que agora, né, já acabou, né, as eliminatórias e aí o Brasil deve ter 1 ou 2 amistosos para se preparar antes da Copa, não vai acontecer, mas quem sabe aí já nesse próximo ciclo, eu gostaria de ver pelo menos Veiga e Danilo na seleção brasileira. E nos últimos 7 jogos, só para complementar do Veiga, gol contra o Táchira, 2 gols contra o São Paulo, num jogo, 1 gol contra o São Paulo no outro, 1 gol contra o Red Bull Bragantino, uma assistência contra o Red Bull Bragantino, 1 gol contra o Ituano, 1 gol contra o Corinthians e 1 gol contra o Santos. Então não tem, é inquestionável. A fase do Rafael Veiga é inquestionável. E alguém que vinha sendo muito questionado, hoje desencantou, né? O Navarro hoje, ele desencantou, ele vinha sendo questionado demais. São 12 jogos, né, Pedro, pelo Palmeiras? 12 jogos do Navarro e hoje ele marcou seu primeiro gol, fez seus 2 primeiros gols. Nilson, você estava até narrando, né? E um dos gols estava impedido. É o primeiro. Mas desencantou. Importante desencantar. Mas aí é sacanagem. O rapaz demora uma vida e meia pra marcar um golzinho, aí você vai tirar por causa do impedimento. Não tem VAR. E você vê que ele até faz, ele dá uma... não. E ele é o artilheiro do Palmeiras na Libertadores. 2 gols. Artilheiro do Palmeiras na Libertadores. E a gente precisa checar pra ver se não é o artilheiro da Libertadores, né? Eu não lembro de outro jogador que marcou aí 2 ou mais. Esse menino não é pra ser titular do Palmeiras, né? Ele é um garoto ainda, talvez venha a evoluir. É um marcador de gols, né? Não é um jogador tecnicamente brilhante, pelo contrário. Ele e o Atuesta são 2 jogadores difíceis de engolir, né? Tanto essas 2 contratações do Palmeiras aí, eu não entendo muito. Mas de toda forma tem que cumprimentá-lo, né? Porque meteu 2 gols e hoje, se você for ver, que você está falando muito de números, né? Qual é o artilheiro do Palmeiras na Libertadores? Navarro. Artilheiro do Palmeiras na Libertadores da América. Boa sorte ao garoto, tomara que ele continue evoluindo. Vou ficar na torcida positiva para ele. Tem alguns jogadores, Pedro, respondendo a sua pergunta. O Cano fez 3 gols, mas na pré-Libertadores, fez 3 gols pelo Fluminense. Verdade. O Wellington Paulista, 2 gols pelo América Mineiro. E tem também um jogador do Olímpia, Fernando Cardoso, que fez 3 gols já também, mas eles têm a vantagem de terem jogado a pré-Libertadores. Que o Palmeiras do Navarro não jogou. O Olímpia veio desde a primeira fase. O Olímpia jogou 6 jogos, já jogou ontem contra o Cerro no grupo de... Então o Olímpia já fez 7 jogos, né? O Palmeiras fez 1. Ou seja, em meio tempo o Navarro fez 2 já. 2. Considerando só a Copa Libertadores, então ele tá ali, né? Tá ali. E tem 21 anos de idade, proporcionalmente, né? É o artilheiro da Libertadores. Proporcionalmente. Tem 21 anos de idade, jogador jovem, novo, né? Eu acho que é uma aposta do Palmeiras mais pra frente, pro futuro, né? Eu acho que ele não chegou com esse status de eu tô chegando agora, vou resolver
resolver a parada. Esse problema do Palmeiras, né, de não conseguir achar um 9, contratar um 9, é uma aposta para o futuro, é assim que eu vejo o Navarro. E o Abel já disse isso, né? Ele falou no momento certo, o Palmeiras vai buscar um 9 que vai desencantar nessa temporada, porque tá faltando. Porque hoje, por exemplo, antes da entrada do Navarro, o Gabriel Veron perdeu um gol impressionante, incrível, porque a bola tá chegando, né? A gente bate muito nessa tecla, a bola tá chegando, tá faltando finalizar, matar jogadas com mais qualidade. E eu até comentei durante a transmissão, se tivesse um Pedro ali do Flamengo, e já falei isso mais de uma vez também aqui no Canelada, se tivesse um Pedro ou um atacante com uma qualidade assim razoável, eu acho que faria muitos gols nesse time do Palmeiras, né? O Rony podia ser esse cara, se aprimorasse a finalização, porque o Rony perde muitos gols, mas teria um potencial absurdo, né, de gols. 11h27, break na Rádio Jovem Pan, AM e FM. Seguimos no YouTube, hein? Deixa o seu like. Fala, Nilson. Não, então, é uma coisa que o Palmeiras poderia pensar. Esses meninos que vieram da base, o Wesley, o Veron, eles não vingaram ainda. Não estão jogando a bola que a gente espera. Só o Danilo, né? O Danilo, sim. O Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, né? Esses dois estavam bem, caíram muito. Por que não dá chance para aquele garoto, o meninão lá que... Hendrick. Pois é. O Hendrick tem o quê? 16 anos agora? 15. Não, 15 ainda? Ele não fez 16? Ele já fez, acho. Ele vai fazer 16 agora em junho. Bom, muito bem. Por que não dá chance para esse garoto? Dá chance, ué. Dá uma chance, porque esse cara, ele é acima da média. Eu, se sou o Palmeiras, como está experimentando tanto... O Giovani é um menino que está aí, tendo oportunidades, e não está correspondendo. Aliás, eu daria chance para esse menino tentar alguma coisa. Inscreve ele no Brasileiro, bota a jogar num jogo como hoje... Por exemplo, com o Tátira, né? Para ganhar um pouco de rodagem, né? Eu daria chance para esse menino, sinceramente. O Palmeiras está tão atrás de um jogador assim, marcador de gol e diferente, e talvez tenha esse cara em casa. Ele é de 2006, né? 21 de julho de 2006. Então, quando completar os 16 anos, aí sim vai poder assinar o contrato profissional. Agora, Pedro, perguntando para você e já pro Bruno e pro Espímpolo também. Se fala muito no Palmeiras no número 9. Ah, tem que contratar o número 9. Será que precisa? Porque o Palmeiras hoje é um dos principais times do Brasil. É o atual bicampeão da Libertadores. Agora tá jogando muita bola, tá fazendo muitos gols. Porque você vê, o próprio Veiga. O Veiga tem muito mais gol do que muito camisa 9 no futebol brasileiro. Entendeu? O Rony cria chances. Ele não é um 9, mas ele cria chance. O Dudu... Às vezes um 9, se a gente parar pra pensar, pode até atrapalhar esse time do Palmeiras. Pela forma como joga. É um time veloz, é um time que sabe jogar no contra-ataque. É um time onde o Rafael Veiga encontra a velocidade sempre do Dudu e do Rony. Será que se tiver um jogador ali fixo na área, não pode até atrapalhar essa forma que o Palmeiras joga? Uma coisa que eu concordo muito com a presidente do Palmeiras, a Leila, e não agora, eu sempre concordei com ela na questão que ela não vai pagar qualquer preço para ter esse jogador, né? Até aquela sondagem ali pelo Pedro foi até um preço bem alto, mas ela, e pelo que as pessoas comentam, ela tem muito isso por causa da contratação do Borja, que ela como patrocinadora ajudou e foi uma contratação muito badalada e a partir daí ela passou, ó, tá bom, precisa, mas vão analisar bem, não é assim, é tanto, tem que pagar. Então acho que seria interessante ter uma opção, não precisa jogar sempre, porque os dois centroavantes que tem no elenco, o Navarro e o Daverson, até agora eles não conseguiram ser opção, né? O Daverson já saiu, e o Navarro hoje que fez os seus primeiros gols. É isso, eu vou passar a pergunta também pro Espímpolo, mas antes... Voltamos em 11h30 da noite, voltamos à Rádio Jovem Pan, AM e FM, você que está no YouTube, 28 mil pessoas simultâneas, deixa o seu like, é muito importante pra gente, e compartilha, claro, o link do Canelada. Porque, Espímpolo, você concorda comigo? O que o Palmeiras vem jogando hoje, não sei se precisa de um camisa 9. Eu acho que tá tão legal de ver o Palmeiras jogar, agora o Palmeiras conseguiu jogar bonito e vencendo. Eu gosto. Será que faz tanta falta esse camisa 9? Eu gosto de ver o Palmeiras jogando desse jeito aí, rápido, sem guardar posição lá na frente, né? Você vê o Dudu jogando pelo lado, você vê, apesar que o Rony não tá tão bem, você vê o Rafael Veiga jogando, até o Zé Rafael, que eu não sou fã, tá chegando na frente toda hora, tira em gol toda hora. Pode ser que você coloque um 9 lá e pro 9 jogar, você precisa fazer a bola chegar nele. Você estraga um pouco esse momento mágico que o Palmeiras esteja vivendo. O gol custa caro, eu costumo dizer.
O 9 custa caro, você não acha barato. O bom. Os mais ou menos aí você vai procurar, você vai barganhar aí no mercado. Mas o bom, aquele titular, o Pedro, o 9 Pedro, desse naipe aí, você vai gastar uma nota para trazer um cara desse. Os mais ou menos você até encontra aí, né? Até você encontra. Agora, tem muito disso, sim. Todo time que joga com 9 tem que fazer a bola chegar nele. Você fica um pouco dependente. E aí você pode estragar um pouquinho esse jeito que o Palmeiras joga. Grandes times do futebol brasileiro que foram campeões, você puxa pela memória aí, muitos não tinham um 9. Jogavam com caras mais rápidos, buscavam alternativas e deram certo. E outra, né, Pedro? Às vezes as pessoas falam, paga muito dinheiro num treinador. Esse salário é muito alto pro treinador. Hoje o Abel Ferreira é o maior salário de treinador do futebol brasileiro. É uma fortuna o que o Abel Ferreira ganha. Agora ele dá vitória. Eu acho que tem que gastar. Se você tem dinheiro e você pode pagar, se o cara traz resultado, deixa ele aí até 2024. Porque o Palmeiras soube gastar o dinheiro. Eu acho que se o treinador é bom, vale mais a pena você pagar caro no treinador do que caro em vários jogadores que não decidem nada. E a gente está aqui falando em relação à gestão de grupo também, que o Abel faz com excelência, e agora renovou o contrato até 2024, você citou, e tem muita gente que me chama de abelista, e não tem problema nenhum me chamar de abelista, defensor da Abel, puxar saco, enfim, mais uma qualidade, né? Porque ele consegue encontrar alternativas e ser campeão numa equipe que não tem ali um centroavante, o camisa 9 definido, né? Mas foi ele pediu, hein, Pedro, publicamente, hein? Ele pediu, hein? Pediu, mas foi campeão da Libertadores sem esse 9, porque na última edição... também não cria polêmica. Isso eu gosto. Ele pede, mas a Leila não conseguiu comprar, ele não fica criando polêmica, já pediu um camisa 9 várias vezes. Várias vezes o Palmeiras perdia gol, as pessoas perguntavam, Abel, tá mais clara a falta da camisa 9? Ele nunca atacou. Ele viu Muito que não ia ser daria uma porradinha. Ele viu que não ia ser atendido e deixou de reclamar, mas ele de fato reclamou na temporada passada, no começo da temporada passada, e enfim, seguiu a vida por ali, encontrou alguma alternativa, achou sim essa alternativa, senão o Palmeiras não teria sido campeão. E aí aquela coisa, saber dançar conforme a música. E eu vejo, por exemplo, nesse time do Palmeiras, né, vários jogadores se destacando, marcando gols nas duas decisões de Paulista e Recopa. Os volantes marcaram gols, Zé Rafael e Danilo. Aliás, na Recopa, um belo gol do Zé Rafael em cobrança de falta. E o Danilo também apareceram nas duas decisões. Então, assim, quando você não tem esse centroavante camisa 9, é verdade. Alguém aparece, alguém tem que aparecer, colocar a cara a tapa para poder marcar o gol. Senão o time não vai fazer os gols, não vai avançar de fase em competições mata-mata, que é o forte do Palmeiras. Enfim, e o Rafael Veiga pisa na área com muita qualidade, finaliza de fora da área, e aí você vê, né, em 2020, no começo de 2020, ele quase foi negociado com o Grêmio, quase foi envolvido numa troca com o Jean-Pierre do Grêmio naquela ocasião. Permaneceu, trocou o comando técnico, ele ganhou a confiança necessária e tá aí, disputando decisões, sendo decisivo com a camisa do Palmeiras e marcando mais do que o 9. E outra coisa, Espímpolo, você falou, né, que ele já pediu publicamente, agora, ele pediu o 9. A Leila não contratou o 9. Ele ainda elogiou a Leila em entrevistas por falar que ela não cometeu absurdos. Ele elogiou. E muito treinador fica dando indireta constantemente. Ele viu a situação, ele falou, a Leila tá certa. A Leila não faz absurdos, não comete absurdos. Então você vê que até nisso o Abel, ele sabe ali ter a sua relação com a diretoria do futebol. É o que eu falo, o Abel ele é marrento. Ele é marrento, eu acho que tem que ser. Eu gosto do cara que tem personalidade, que fala o que pensa, mas eu acho que ele é marrento quando precisa. Eu acho que no grupo, por exemplo, com a Leila, com a diretoria, ele é totalmente diferente do que às vezes a postura que ele tem de se impor como em coletivas, em entrevistas. Eles estão falando a mesma língua e por exemplo, o salário está em dia, o bicho está em dia. O Vampeta fala muito isso. Jogador é movido a isso. Bicho, premiação em dia, os caras correm, comem a grama. Por exemplo, o São Paulo contratou o Caleri, tinha o Pablo aí que também custava caro, não paga em dia, um mês tem 120 dias lá no São Paulo. Você tira a motivação dos jogadores, o Corinthians tem problema financeiro toda hora aí também e contratou um monte de cara graúdo aí. Então, às vezes é melhor você abrir mão de alguma coisa e chegar no vestiário, classificou, 50 aqui, 50 aqui, é isso que faz o jogador dar o sangue, correr como se a bola fosse um prato de comida. E é isso que o Palmeiras tem feito. A gente já tem mais de 7 mil votos na nossa enquete aqui. Então, vota aí, já tá aí na tela.
Palmeiras é o maior favorito da Libertadores e tá dando uma goleada, né? Porque hoje a torcida do Palmeiras, claro, tá aqui no chat, tá na live, tem que ser sincero. Veio depois de um jogo do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, ó, sentando o dedo aí no sim, 84% votando que o Palmeiras é o maior favorito da Libertadores e o não, 16%. Agora, sendo muito sincero, e passando para vocês, eu acho que com a atual situação do Flamengo, se não for resolvida essa tensão que existe nos bastidores do Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, rapidamente, eu acho que é Palmeiras e Atlético Mineiro. Não sei se vocês concordam. Eu acho que hoje, nesse começo de Libertadores, os grandes favoritos, no momento, são Palmeiras e Atlético Mineiro. Sim, concordo. Acho que o único de fora que pode atrapalhar um pouco é o River Plate. O resto, acho que não. E o River vai perder o seu principal jogador no meio do ano, que é o Álvares, para o Manchester City. Já está vendido faz algum tempo. Jogou hoje, o River venceu. Ele deu assistência ou ele fez o gol? Não, ele deu assistência. O gol foi do Matias Soares. Mas vai perder esse jogador. O River e o Boca também, eles não têm o mesmo poder assim, de manter os caras mais tempo aqui e nem o mesmo poder de compra. Então, também acho que Palmeiras e Galo, com Flamengo mal, são os favoritos. Na teoria é isso mesmo. Na teoria é Palmeiras e Atlético Mineiro, os dois que estão mais prontos, né? O Flamengo, eu não sei se vocês lembram, eu acho que o Paulo Souza nem termina o Campeonato Brasileiro, capaz de nem começar. Eu falei isso aqui, valeu? Não, ele começa. Sábado ele vai estar no banco. Capaz de nem começar, né? Porque o problema do Flamengo, enquanto esses caras estiverem mandando, né? Esses jogadores mais antigos, mandando no clube, nenhum treinador vai funcionar ali. Isso eu tô falando faz tempo, né? Depois que saiu o Jorge Jesus, quem manda no clube são as estrelas. Os caras resolvem não jogar, o time não joga, o time não anda, pode vir o treinador que vier. E eu acho que a única solução é o retorno aí do Jorge. Ele acertou lá na Arábia, não? Não. Ele vai esperar propostas até o meio do ano. Ele vem pular carnaval aqui, né? Ele vem pro carnaval no Rio de Janeiro. Então, já vem pro carnaval, é capaz de conversar lá com quem? Com a advogada? Com o diretor. Marcos Braz. O Braz. Se o Braz continuar, porque tá na Berlinda também, hein? Então. Tá numa pressão absurda no Flamengo, Nilson. Se aparecer o Jorge Jesus de volta, talvez o Flamengo volte a se encontrar. Porque qualquer treinador ali que não falar a língua dos jogadores ou quiser impor alguma coisa a esse grupo, vai cair e o time não vai andar. Aí eu pergunto aos senhores, o Flamengo acho que voltou ao normal. Porque o anormal do Flamengo era 2019. Hoje eu entendo que o Flamengo voltou ao normal. O Flamengo sempre foi assim, tumulto, briga, encrenca, ganha uma, perde outra. 2019 foi o anormal. Então acho que agora o Flamengo está vivendo a sua fase normal. Sabe, voltar aquele 2019, acho que nunca mais. Teve 2020 também, que foi campeão brasileiro, né? Pois é, aquela época campeão brasileiro, da Supercopa... 2020 com o Rogério Ceni. Com o Rogério Ceni. E foi eleito o segundo técnico do ano, perdendo para a Portuguesa. Parece a premiação do Paulista aqui, que o Abel é campeão e dá um prêmio pro Rogério. Sim, a situação do Paulo Souza, nesse momento, há uma grande pressão. Paulo Souza, inclusive, teria discutido com o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol. Ele já teve alguns atritos com os jogadores do Flamengo, teve atrito com o Gabigol no vestiário do Fla-Flu, vazaram as notícias, inclusive, de que ele desabafou. Eu tô sozinho, vocês querem jogar sozinhos? Se quiserem, eu entrego o cargo. Ele chegou a dizer, inclusive, isso no vestiário do Fla-Flu. Agora teria tido um certo desentendimento com o Marcos Braz, dizendo, eu acertei com vocês que eu tocaria do meu jeito, que seria no meu estilo de jogo, que não teria interferência em escalação. Então, o clima nesse momento no Flamengo é muito tenso. Como o Nilson disse, sempre teve muita briga ali nos bastidores. E nesse momento, o Marcos Braz, ele tinha uma reunião hoje marcada com conselheiros do Flamengo e ele desmarcou, ele cancelou essa reunião. Então a situação é muito tensa. O presidente do Flamengo está na Europa, o Rodolfo Landim, uma viagem pessoal do Rodolfo Landim. Teve uma reunião por vídeo. A situação hoje no Flamengo, ela é muito tensa. E inclusive, vazaram imagens aí, as redes sociais, jogadores que foram substituídos no jogo da Libertadores e não cumprimentaram
o Paulo Souza. Eles cumprimentam ali os jogadores que estão entrando e nem olham para o Paulo Souza. Os vídeos que vazaram aí foram... Que vazaram não, né? Que as pessoas pegaram no ângulo que mostrava que eles não se cumprimentavam. Everton Ribeiro e o Gabigol, quando saíram do jogo contra o Sporting Cristal, sequer cumprimentaram o Paulo Souza. Tem também o Paulo Souza comemorando o gol sozinho. A situação no Flamengo nesse momento é bem tensa, até porque o time não jogou bem contra o Sporting Cristal, venceu, mas não jogou bem. E essas imagens aí estão viralizando na internet, Bruno. O Flamengo começando a temporada, porque campeonato estadual a gente sabe que não tem tanto peso. Agora, não tem tanto peso, mas gera cobranças, como aconteceu agora. O que pode resolver esse problema no Flamengo? Eu acho que é só o presidente chegar ali no vestiário e falar, ó, chega, ou obedece. E outra, eu falei uma coisa hoje numa live que eu fiz no canal Pilhado, que eu disse o seguinte, se o Paulo Souza tá percebendo que não vai conseguir que obedeçam os seus comandos, bota outros jogadores. É a única forma que ele tem de mostrar o trabalho dele. Senão sempre vão dizer, ele não tá mostrando o trabalho porque os jogadores não estão seguindo o comando. Se eles identificar os jogadores que não estão obedecendo ao seu comando e tirar, mas ele pode tirar grandes medalhões, ok. Mas é a única opção que ele tem se ele quer mostrar o seu trabalho. Sim, e pelo que você fala aqui nos programas, o Mauro César também fala bastante do Flamengo, existe essa relação ruim, e aí cabe à diretoria se posicionar, ou ao lado do treinador, como ele falou. Ele veio para fazer o trabalho dele da maneira dele, e parece que existia sim uma certa vontade de começar a renovar um elenco, até por parte da direção, pelo menos. Parece, pelo que o Paulo Souza fala, que quando eles se acertaram para o Paulo Souza dirigir o Flamengo, havia essa questão dele trabalhar do jeito que ele quisesse, e há uma necessidade sim de mudar o elenco aos poucos. É um esporte de alto rendimento, os anos vão passando, jogadores vão caindo de produção, isso é natural. Mas não parece que na hora de dar o apoio, quando o resultado não vem, quando cria uma insatisfação, a diretoria ela não fica ao lado do treinador, porque ele é o quarto treinador já em menos de 2 anos. O Jorge Jesus saiu, acho que em junho de 20, julho, por aí, e também em abril de 22, início de abril, ele é o quarto treinador que o Flamengo tem. Então parece que quando a diretoria ela tem essa vontade ou dá essa liberdade ao treinador quando contrata, mas quando tem ali o conflito por resultado ou por uma insatisfação, ela não banca, ela acaba demitindo o treinador. Então vai ser um desses dois caminhos, ou daqui a pouco ele cai, ou a diretoria banca. Não, ele é o nosso treinador e ele vai mexer do jeito que ele quiser. E vocês vão ter que seguir o que o treinador determinar. Mas está faltando esse posicionamento da diretoria, ou de um lado ou de outro. Você concorda, Espímpolo, que essa é a única forma de sair dessa situação? Porque mesmo que sejam grandes medalhões, que sejam titulares absolutos, se ele identifica quem não está seguindo o comando e ele coloca outros jogadores, porque senão não vai ter jeito. Senão uma hora ou outra ele vai acabar caindo. Mas se ele joga com um time que não obedece o que ele fala, o time vai ser uma bagunça. Ou ele identifica os jogadores e coloca, que eu acho que não tem que cair ainda, tem que bancar o cara, já que escolheram o cara, ou então daqui a pouco ele vai cair. E outra, aumenta a pressão sobre ele, claro, o fato do Jorge Jesus estar desempregado. Óbvio que aumenta, não vou ser hipócrita aqui, porque alguns falam, viúvas, mas não tem jeito. O Jorge Jesus desempregado é uma ameaça para qualquer treinador hoje no Flamengo. Claro, não tenha dúvida. E o Jorge Jesus gosta de dar uma agitada também, né? Não tem nenhum outro roteiro para ele viajar. Ele vem justamente pro Carnaval no Rio de Janeiro para dar uma agitada. Ele gosta também de estar na crista da onda, de dar uma valorizada no passe, o Jorge Jesus. Fez um grande trabalho em 2019, os jogadores envelheceram, os jogadores estão com aquela imagem fresca ainda na memória, não jogaram mais nada, qualidade de jogo, né? Depois de 2019 o futebol não foi o mesmo, teve título? Teve, mas a qualidade de jogo não foi a mesma. Agora, a diretoria também tem que dar um choque de realidade nos caras, né? Junta os caras no vestiário ali numa sala com o técnico e tem que falar, o cara não vai cair, vocês jogam, ou vamos começar a afastar esse, sabe? Começa a tirar os caras. Porque senão vai ficar esse biquinho aí, não, só vamos jogar com Jesus, e vão derrubar todo mundo que você colocar lá, como já derrubaram tantos e tantos técnicos que passaram por lá. Não dá pra você ficar passando melzinho na chupeta de cara barbado.
Ah, só vamos jogar com Jesus, só vamos jogar... Esses jogadores do Flamengo, a grande maioria, desses que você citou até no momento de substituição, sempre fizeram esse biquinho. O Gabigol vira e mexe, aparecia em imagem abraçando o Rogério Ceni, mas quando era substituído, chutava copo d'água. Ele gosta também de jogar profissional contra a galera. Ribeiro, não. Ele não é esse perfil, não. o Everton Ribeiro não é desse perfil. Mas esses outros profissionais aí, esses outros jogadores, sempre gostaram de fazer isso. Mas não estão jogando nada ultimamente. Nada. Que é? Eles querem jogar o técnico na fogueira, mas a bola tá desse tamanhozinho já faz tempo. Então eles não estão num momento de exigir nada, porque eles não estão jogando nada faz tempo. Agora a diretoria do Flamengo precisa meter o dedo na ferida dos caras aí e fazer eles jogarem bola. E começar a afastar. O Felipe Luiz não joga mais nada. Pô, pega o boné, tchau. O Davi Luiz é um peladeiro. Eu acho o Davi... Eu tenho a imagem, Nilson, do Davi Luiz em Belo Horizonte lá. Achando que ele era o Ronaldo Fenômeno, querendo resolver lá na frente. Não joga nada, cara. Faz tempo. Chegou no Flamengo, não joga nada. E ele acha que ele é dirigente, ele quer palpitar lá internamente. Mas eu sou amigo pessoal. Agora, eu não acho que o Davi hoje é o maior culpado. Não é o maior culpado, mas ele tá no bolo, né? Hoje eu não coloco. Hoje eu coloco o Felipe Luiz, inclusive. Não tá jogando nada, né? Felipe Luiz não tá jogando nada. E há um bom tempo. Você tem o William Arão nesse momento. Tá comprometendo muito, na minha opinião, também. Mas eu acho que é mais o conjunto. Eu acho que é mais você ver o Flamengo como uma bagunça. Você vê o Flamengo dando chutão na defesa. Você vê o Flamengo errando muito passe errado no jogo de ontem. E foi o que o Mauro César falou. Passes errados e levantam com naturalidade. Vários jogadores de talento errando passes bizonhos e parecendo acomodados dentro de campo. Parece que eles fizeram uma panelinha que eles não vão aceitar mais ninguém de fora. Eles não querem. Ou vai fazer do jeito deles, ou eles vão derrubar todo mundo que se aproximar do bolo. A casinha que eles fizeram. Eles não querem ninguém de fora. E você pode ver agora, as imagens que a gente lembrou aqui de jogadores saindo e não cumprimentando o treinador Paulo Souza. Nessa situação, acho que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vai sair para a entrada do Lázaro. E ele não cumprimenta o Paulo Souza na saída. Vai ficar bem visível. Sai normal. Ele vai cumprimentar o Lázaro. Aí você vê o Paulo Souza bem ao lado e ele segue reto. Ele mal olha pro Paulo Souza. E agora o Gabigol, a mesma situação. Ele saindo de campo para a entrada do Pedro. E ele também não cumprimenta o Paulo Souza. E a gente sabe, a gente já cansou de ver em jogos do Flamengo, os jogadores saindo e cumprimentando os treinadores. Ele nem olha sequer para o Paulo Souza. E tem uma outra imagem que também foi colocada aí nas redes sociais, que o Paulo Souza, ele comemora o gol sozinho. Ele vai comemorar o gol, ele vira pro banco, ninguém vem com ele, e aí ele vai e comemora o gol do Mateuzinho sozinho, que foi o gol da vitória do Flamengo. Essas foram imagens que estão aí nas redes sociais. Nilson, você acha que fica visível ali nessa saída ou não? É uma imagem normal, na sua opinião? Isso pra mim é jogador que não tem vergonha na cara, né? Porque você tem que ter uma hierarquia, uma autoridade ali, né? Se você trata aquele que é superior a você da forma que os jogadores do Flamengo tratam, é um grupo que, para mim, que já está estragado. É um grupo que não presta mais. Se eu sou algum dirigente do Flamengo, o dirigente é fã. Esse é o problema. Amigo, né? No Flamengo, o Braz é amigo de muitos jogadores. Esse é o problema, dirigente fã, dirigente amigo. Por isso que eu acho que o futebol vai endireitar quando você tiver dirigente profissional conduzindo a coisa, né? Não dirigente fã, dirigente amigo. Ele vai ficar sempre ao lado do jogador, que ele é amigo, que ele é fã, e vai demitir o treinador. Então, para mim, esse grupo do Flamengo é um grupo que não presta mais. Ganhou tudo, parabéns, parabéns, conquistaram, fizeram um ano de 2019 extraordinário, mas não presta mais. Então é um grupo que está estragando tudo que foi feito por eles mesmos. Tudo que eles fizeram, eles estão estragando, sabe? Por não aceitar um treinador, metodologia de treinador. Eu sei bem o que o Rogério Ceni passou lá no Flamengo.
Não foi só o Rogério. Qualquer outro que entrar lá vai passar. Então fala, o que você mas sabe? não Tem informação. Uai, essas dificuldades que o Paulo Souza está tendo. Ele tirava o Gabigol ia lá, chutava copinho, fazia casinha dentro de vestiário, ficava fazendo fofoca para um, fofoca para outro. Isso o Rogério passou dentro do Flamengo. Muito difícil trabalhar assim, muito complicado para qualquer treinador. Por isso que eu falei, ó, ou traz de volta o Jorge Jesus, que não vai fazer o mesmo trabalho. Esses caras também não estão jogando a mesma bola, entendeu? Então é muito triste um cara que construiu um trabalho tão bonito como esses moços construíram em 2019, estragarem tudo com atitudes tão pequenas, que a atitude dos jogadores do Flamengo vem sendo pequena